Shalom, shalom, graça e paz. Como vai você, meu amigo? Tudo bom? Eu espero que sim, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Ok? Que você tenha uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo assim o horário que você estará vendo. Eu peço a você que divulgue nosso trabalho para um amigo seu, né? Algum grupo da igreja ou até mesmo, né? Aquele grupo de WhatsApp ou no Facebook. E hoje queremos falar sobre o que Jesus é para você, ou o que Jesus é para você, né? Tem uma letra de uma música que diz: a minha vida é do mestre, o meu caminho é do mestre. E aí, Jesus ele é para você mestre ou ele é Senhor? Ou ele é Senhor e mestre? Porque para alguns, Jesus ele vai ser como o jovem rico se aproximou de Jesus e falou: bom mestre, né? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta a ele se ele conhecia todos os mandamentos, e ele fala que sim, que ele conhecia desde a sua mocidade. E quando Jesus dá as instruções para ele ter a vida eterna, ele não gostou muito da ideia, porque ele tinha Jesus como um bom mestre. Os ensinamentos perfeitos, uma ideologia de salvação ótima, né? Mas a sua doutrina como para ele, Jesus como Senhor já não prestava. E existe, não é diferente nos dias de hoje. Existem pessoas que têm Jesus como cara, o ensinamento de Jesus é 10, brilhante, ó, perfeito. Você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida? Não, aí não dá, porque ele ser Senhor da minha vida quer dizer que ele vai ter poder sobre mim para fazer o que quiser. Essa é a diferença de mestre para o Senhor. Qual é a diferença do mestre? A diferença do mestre é que você pode pegar, ser discípulo e ao mesmo tempo não ser, não querer mais. Um exemplo, quando Jesus ele fala para aquela multidão que, né, que o seguia, que era como discípulo, os novos discípulos, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos se escandalizaram e foi cada um para suas casas. Aqueles ali eram discípulos e tinha Jesus como um mestre, mas não tinha Jesus como Senhor. Essa é a diferença de um para o outro. Porque quando você tem alguém como seu mestre, você pode falar assim: eu já não quero mais que ele seja meu mestre. Mas quando você tem Jesus como Senhor, o servo ele não tem poder sobre si, mas sim o seu Senhor tem. Então existem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que tem Jesus como mestre, não como Senhor. Pessoas que saíram, que se desviaram do Evangelho, teve Jesus como mestre, não como Senhor, porque quando tem Jesus como Senhor, ele não pode deixar o caminho do seu Senhor, ele tem que seguir o seu Senhor por toda a sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Teve um homem que, no meu modo de pensar, ele falou uma frase que foi um pouco infeliz, né? John Lennon, ele falou assim, os ensinamentos, Jesus foi um cara legal, mas os seus ensinamentos já estão ultrapassados, né? Os Beatles é mais famoso que Jesus Cristo. Então, o que acontece? Existem pessoas que acham Jesus um cara legal, até mesmo muitos judeus, se você perguntar a eles, vão falar que Jesus foi um profeta bom, que fez muitas coisas, mas Senhor, não. Eles não vão admitir que Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis.
existem muitas pessoas que vão querer sempre colocar falha na pessoa de Jesus, né? Que Jesus não foi um homem perfeito, mas a gente vai ver que Jesus foi um homem perfeito e hoje ele se encontra na presença, né, à destra do Pai. Então, quem é Jesus para você? Ele é Senhor ou um bom mestre? Ou ele é Senhor e mestre da sua vida? Quando nós temos Jesus nessas características que eu falei de Senhor e mestre, entendemos que não podemos fazer nada sem que consultemos o seu Senhor. E Jesus ele vai deixar uma coisa boa para aqueles que o servem como servos. Ele vai dizer que o servo não está acima do seu Senhor, né? E nem o discípulo acima do seu mestre, mas o seu discípulo e o mestre é igual ao seu Senhor, né? Nas características, nas coisas que fazem. Então nós precisamos entender quem é Jesus na nossa vida. Nós temos o mundo ele vê Jesus como o bom mestre, um exemplo, né? Qualificação perfeita de pessoa, né? A qual deixou o exemplo para a humanidade, né? Que morreu na cruz para salvar aquele que havia perdido, mas não aceita a Jesus como o seu Senhor. Você vai ver muitas pessoas que vivem uma vida segundo os seus critérios, que dizem que ama a Deus, que ama a Jesus, mas não segue as ordens dele como Senhor. Por quê? Porque vai contra a natureza dele. Você está entendendo? Porque o servo não pode fazer aquilo que contraria o seu Senhor. Então, muitos preferem ter como um bom mestre, mas não aceita como Senhor. Porque tendo ele como Senhor da sua vida, ele vai ter poder para reger a vida do seu servo. E muitas pessoas querem liberdade independente para seguir os seus próprios caminhos. Então nós precisamos entender o seguinte, tem a diferença entre Jesus como Senhor, né, e mestre. Eu prefiro ele como mestre e Senhor da minha vida. Não sei a sua opinião, mas eu espero que esse vídeo possa entrar no seu coração as mensagens e você possa divulgar os que precisa. Se inscreva no nosso canal, certifique-se do sininho, tá? Deixa o seu like aí, nos ajude e que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, tá bom? Se o céu é o limite, a Igreja de Cristo está indo para lá. Shalom Adonai, graça e paz.